Revisão da vida toda, a decisão ultrapassou os limites do que foi pedido. Essa decisão do Barroso, do Zanin, do Flávio Dino nas ADIs configura uma sentença ultrapetita, que foi além dos limites, ou uma sentença extrapetita, fora do pedido. Calma, eu sei que tem umas expressões em latim, eu sei que tem um juridiquês, então vamos entender o que são essas sentenças, como a decisão das ADIs enquadra-se nessas sentenças e como será feito a partir de agora. Qual a consequência de uma decisão ultrapetita ou extrapetita? Em português, claro. Qual a consequência de uma decisão que julga fora ou além do pedido? Vem comigo, pessoal. Então já se inscreva aqui. Sou Nakamura, professor e advogado. E agora a gente vai colocar na tela. Não sou eu que estou falando. TJDFT, o que é isso aqui, pessoal? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tribunal que eu tenho um enorme carinho. Meu pai, para quem não sabe aí, né? Quem já ouviu a história está cansado de saber. Aos 32 anos só tinha a quarta série. Mudou para Brasília. Brasília tinha uns 7 anos, tinha sido fundada. Ele, em busca de uma vida melhor, já tinha 2 filhos, meus irmãos mais velhos. E aí, né, só tinha a quarta série. Tentou estudar, sofreu muito preconceito, até que um colégio de irmãs acolheu ele. Ele fez o supletivo aos 34 anos. Ele se formou já no ensino médio, né? Aquele supletivo que em 2 anos você faz tudo. Fez uma faculdade de Direito, se formou aos 38 anos em Direito, virou advogado e advogou por alguns anos. E aos 43 anos passou no concurso de juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é isso mesmo. Foi assumir lá em Rondônia, porque antes da Constituição de 88 eram territórios, Rondônia ainda não tinha justiça própria, então chamaram alguns aprovados do TJDFT, depois é uma longa história, né, mas foi um dos primeiros juízes de Rondônia. Tenho uma irmã lá, fico muito feliz com o carinho do pessoal de Rondônia, do Amapá, né? Depois ele veio se aposentar aqui no Distrito Federal. Então, realmente, pessoal, eu sempre que eu vejo assim, eu já, nossa senhora, eu fico emocionado aqui, pessoal. TJDFT, eu tenho um carinho muito grande, né? Princípio da congruência, adstrição ou correlação. Calma. É um português difícil. Deixa eu aumentar a tela aqui. Artigo 141 do Código de Processo Civil, uma lei, pessoal, artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o juiz vai decidir uma questão no que foi proposto pelas partes, né? Uma parte pediu tal coisa, a outra parte pediu outra coisa, o juiz ele pode decidir sim ou não, mas ele tem que decidir dentro do que foi pedido pelas partes, sendo-lhe vedado, sendo-lhe proibido conhecer de questões, chegar ao seu conhecimento, analisar essas questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, beleza, já tenha isso em mente. As ADIs tinham algum pedido para que a regra de transição fosse a única a ser aplicada para todo mundo? Não tinha nenhum pedido. Artigo 492. É vedado ao juiz, né, é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa, diferente da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ok. Então a gente já tem 2 artigos do Código de Processo Civil dizendo o juiz ele tem que julgar dentro do que foi pedido. Em português, claro, é isso. As ADIs, né, tinha lá fator previdenciário, salário e maternidade, isso aí a gente não vai tratar nesse vídeo aqui, tá? Ok? Na revisão da vida toda, as ADIs, elas pediam o quê? Nada. De revisão da vida toda, a ADI entrou lá em 99, primeira decisão liminar, março do ano 2000. Nem se falava em revisão da vida toda, pessoal, não esqueça. Mas, para fazer uma correlação, o que teria a ver? O que o Barroso quis forçar a barra? Artigo 3º da Lei 9.876, né, pessoal? 9.876. O artigo 3º, que fala aqui, pessoal, das contribuições de julho de 94 em diante, tá?
Tem que baixar, eu só tô com uma mão segurando o microfone aqui, tem que procurar. Mas muito bem, aquela lei, né, que fala aqui do... O inciso 1º do artigo 29, fala, média de 80% de todo período contributivo, com fator previdenciário, inciso 2º sem fator previdenciário. Essa seria a regra para todo mundo. Então, uma regra de transição que tem um caráter protetivo, né, não quer piorar a vida do segurado, ele quer proteger de uma lei mais grave. Então, ele falou, vai ser de julho de 94 em diante. Essa regra, quando ela não protege o segurado, então o segurado ele pede, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, ele pede para ser tratado igual a todo mundo. Então, ele quer 80% de todo o período contributivo. E o Flávio Dino, né, ele tem coragem de falar que isso nunca foi regra no Brasil. Diante do que o INSS faz com os aposentados, realmente, né? Tava na lei, mas o INSS nunca aplicou. E o Flávio Dino ainda usa isso para defender a tese, defender o voto dele, sendo que ministro Flávio Dino, Vossa Excelência, nem poderia ter se manifestado na revisão da vida toda. Vai me desculpar e com todo o respeito devido, é claro. Muito bem, você já entendeu. Regra de transição, a regra definitiva, isso aí você já sabia. E você já entendeu que os ministros foram além do que foi pedido na ADI. Tá. Isso aqui é o que diz a lei. Vamos trazer um julgado aqui do TJDFT? O que o tribunal está falando sobre julgamentos em que isso acontece, né? O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, correlação ou adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra petita, citra petita ou ultra petita, né? Então, uma vez eu vi um professor ensinando isso, nunca mais esqueci e procuro sempre fazer isso aqui. Então, o citra ou infrapetitas, ele julga abaixo, menos do que foi pedido. Não é o caso de, eu pedi 100 mil reais de indenização, ele me deu 50 mil reais de indenização. Não é isso. Eu fiz os pedidos A, B e C, e ele só analisou o A e o B e esqueceu de analisar o C. É isso, tá? Então, esse é o citra petita, mas não é disso que a gente está tratando. Extra, fora, ultra, acima do que foi pedido, mais do que foi pedido. Então, veja bem, se nas ADIs, né, quem entrou lá, PT, PCdoB, PDT, a ADI 2111, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, pessoal, se nenhuma das ADIs pediam para que essa regra fosse a única, eles só questionavam, você considerar de julho de 94 em diante, é constitucional ou não? É isso, era só isso o questionamento. E você dizer que é constitucional, você não está falando nada sobre a outra regra. Beleza, o céu é azul. Mas você não está falando nada sobre a cor do mar. Você está entendendo? Assim, não, beleza. De julho de 94 é constitucional. Ponto. Até aí, e por mais de 20 anos, essa decisão nunca reverberou, essa decisão nunca influenciou a revisão da vida toda e estava tranquilo. Tanto é que o André Mendonça, muito bem lembrado, ele disse, olha, se tanto fosse assim, nós nem poderíamos ter julgado a revisão da vida toda. O André Mendonça, que lá atrás ele foi contra, né, foi a favor do então governo, que o indicou, e depois que o governo saiu, aí ele pôde julgar de acordo com o coração dele, a mente dele. E ele sendo ex-AGU, você poderia pensar, poxa, ele vai continuar contra os aposentados. Mas não, no julgamento das ADIs, ele fez ali, ele, ministro Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia fizeram ali o bate-bola, né, conversando e mostrando os argumentos jurídicos, né? Porque você vê da boca dos ministros ali, não sai, que julgaram contra o pedido dos aposentados, não saiu um argumento jurídico. É só números, é consequência financeira, é consequência... vamos julgar, é um julgamento jurídico ou é um julgamento econômico? Claro, ninguém quer quebrar o Brasil. Por isso que novos números estão sendo apresentados para os ministros. Vou trazer novidades sobre isso em breve. Não quero também ser o boca aberta aqui que vai soltar informação antes da hora. Mas calma, gente. A revisão da vida toda acabou. Então tá bom. Então espera aí para vocês verem o que está sendo feito
Não por mim, não, eu não, mas por grandes advogados atuando diretamente com os ministros do STF. Então, beleza, você já entendeu que houve um julgamento fora dos pedidos. E a gente, né, então o julgamento é aquele que o juiz, ele concede a tutela, mas ele extrapola a quantidade. Então, o STF falou que é constitucional, até aí estava dentro do pedido. Agora, você falar que essa vai ser a única regra, e isso obsta, nas palavras do Barroso, né, obsta, isso impede o segurado de escolher a regra melhor, aí isso aí está fora dos limites do processo. Muito bem, então foi verificado aqui o julgamento ultra petita. Mas qual que é a consequência disso? Então, o que deve ser feito com o acórdão da revisão da vida toda? A consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso. Ou seja, salário maternidade, fator previdenciário, constitucionalidade do artigo 3º dessa lei, tudo vai continuar. Só vai recortar o excesso, ajustando-se o pronunciamento ao pedido da própria parte autora. E temos vários acórdãos aqui, né? Vários. Muito bem, pessoal. Então, princípio da congruência aqui, continua mais algumas explicações, mas você já entendeu, né? O princípio quer dizer que o juiz ele tá preso, adstrito ao que foi pedido, né, entre as partes. Isso aí, você já sabe isso, inclusive com os artigos do Código de Processo Civil, que é uma lei. Aí você quer me falar que o STF quer passar por cima da lei, quer passar por cima de tudo? É claro que não, por isso que essa sentença ela deve ser reformada. Mas vamos continuar aqui. Ó, pessoal. Por exemplo, ó, tem um julgado aqui do STJ, né? Não configura julgamento ultrapetito o acolhimento de cálculos elaborados em valor superior ao apresentado pelo exequente. Então você entrou lá com a sua revisão da vida toda, falou que tem 100 mil de atrasados. Mas na verdade o processo demorou, tem parcelas que se venceram ao longo do processo. Aí o contador judicial vai falar que você tem 130 mil reais. Aí você fala, ô, glória a Deus, meu Deus, né? Que bom, né? Agora paguem os aposentados. Então essa diferença a mais, isso não é ultrapetita. Né? Então, tem o julgado do STJ já que não é julgamento ultrapetita você acolher cálculos do contador judicial em um valor acima do que foi apontado pelo exequente. Tá? Então, beleza. Além disso, o juiz ele pode conceder ao autor um benefício previdenciário diverso do que foi requerido na inicial. Então, às vezes, você entrou pedindo uma determinada aposentadoria ou benefício, o juiz, verificando que você cumpre os requisitos, ele pode até conceder outro. O INSS, na via administrativa, não vai fazer isso, mas o juiz ele pode fazer isso. Isso não é considerado, decisão proferida, não é extrapetito ou ultrapetito. Só para você entender, tá? Que nem tudo... A gente não está aqui só tacando pedra no STF. Não, a gente está debatendo os argumentos juridicamente, respeitosamente. E o que deve ser feito, então, pessoal? Vamos lá. O que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, falou, então? A sentença ultrapetita é nula. Por se tratar de nulidade absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual, então, para você não anular o acórdão inteiro, não voltar ao acórdão, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado. Então, em alinhamento com o TJDFT, né, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o STJ também decidiu que você pode só recortar, só tirar o que foi julgado em excesso. E é disso que a gente vem falando, pessoal. É disso que a gente fala. O acórdão, ele deve ser anulado, mas não é na sua integralidade. Só nessa parte, tá? Que foi além do pedido. Pessoal, eu quero saber o seu comentário, que eu vou ler os próximos comentários a partir daqui. E também, pessoal, vocês podem ver que temos aqui, a nossa famosa análise completa. Então, diante disso, deixo o WhatsApp aqui na descrição, nos comentários fixados. Quero que Deus te abençoe grandemente. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Se quiser entrar em contato, pode entrar em contato no WhatsApp também. Nossa equipe está à disposição. Ou procura um advogado de sua confiança. E de qualquer forma, pessoal, continua acompanhando e compartilhando os vídeos aqui do canal. Um grande abraço, saúde e paz. Inscreva-se nesse canal e até a próxima.